Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estou em débito já há algum tempo, porque eu queria realizar essa palestra aqui para vocês desde o dia 15 de fevereiro de 2026, que foi o domingo de carnaval. E todo ano, há mais de 40 anos, na cidade de Mendes, no Recanto dos Maristas, nós fazemos, na reunião com a natureza da Aliança da Fraternidade, o nosso evento, né? Fazemos uma palestra sempre lá aos domingos. E dessa vez, quando o Paulinho nos convidou, ele teve a simpatia, como sempre, né? E dizer, olha, Jorge, essa palestra é no dia 15 e vai ser no meu aniversário, né? Então, me veio a inspiração de fazer a palestra Parabéns a Você. Então, eu vou recordar com vocês um pequeno vídeo que foi a abertura da nossa palestra lá em Mendes, quando fizemos o parabéns para o Paulo Rouvier. Acompanhamos. Parabéns a você. São Pedro. Tá? Aqui nós temos o Paulo, em alguns momentos, né, carinhosos. Né? Nós estamos já festejando aqui, quando nós chegamos, né? Ele ali, depois lá na Capadócia, e aqui aonde Pedro recebe a bênção de Jesus para ele começar a missão dele, e aí você estava ali do lado, né? Quer ficar na Galileia, né? Muito bem. Então, hoje, o que eu quero falar para vocês é sobre essa música, Parabéns a Você. Tá? Para isso, vamos começar logo parabenizando Paulo. Parabéns a você. Muito bem. Então, foi assim que nós saudávamos lá na Aliança o nosso querido Paulo Rouvier. E nós começamos logo a nossa palestra com a origem, né, dessa bênção que é o parabéns para você. Né? A origem dela é uma origem americana, né? E a música, ela surge inicialmente nos Estados Unidos, né? E nós vamos dividir aqui a nossa apresentação, uma introdução, a origem americana da música, a origem brasileira dela e uma análise espiritualista. Né? É sério que toda vez que nós nos reunimos na Aliança da Fraternidade, lá no domingo de carnaval, os meninos apresentam uma música, né? Os nossos queridos Álvaro e Antônio. Né? Eles sempre apresentam uma música e dessa vez é A Casa do Poverello. Eu sempre faço a palestra baseada, né, na música, né? E nós vamos deixar para outubro de 2026, na celebração da festividade sobre a desencarnação de Francisco de Assis. Mas eu destaquei uma frase dessa música que tem a ver com Parabéns a Você. Em certa altura, eles colocam, né? Canto que enaltece
a existência é uma festa. E é verdade, né? O parabéns a você é um canto que enaltece o aniversariante. E diz mais, que é parabéns, parabéns, né? Muitos anos de vida, está fazendo com que essa existência, que é o estado de estar encarnado, que é fora. Estar é estado, é o estado fora, ou a manifestação da reencarnação, passa a ser o parabéns, ou melhor, passa a ser uma festa. Por causa de quê? Porque nós estamos num processo de crescimento, de purificação e de aprendizagem. Para isso, realmente, merecemos dar o parabéns. A origem da música é americana, né? E ela, inclusive, ficou muito famosa quando a Marilyn Monroe, ela faz com que a canção americana do Parabéns se transforme na canção mais conhecida do mundo, né? E que todo dia se fala Happy Birthday to You, ou aqui no Brasil, Parabéns a você. Então vamos recordar essa célebre apresentação da Marilyn Monroe em homenagem ao presidente John Kennedy. Lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. Perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! Que festa, né? É muito bacana. E realmente a festividade continuou, né? De forma muito alegre, e passou a ser famosa, né? No mundo inteiro se festeja com essa música, né? E com isso nós precisamos saber a origem, né? Por que essa forma tão alegre de festejar? Então, inicialmente, ela começou não com parabéns, mas para as crianças, dando um bom dia a todos, né? A melodia de Parabéns a Você tem origem na canção
Good morning to all, né? Bom dia a todos. É uma composição das irmãs e professoras de Louisville, Estados Unidos. A Mildred, que era compositora e professora, e a Pat, que era enfermeira e professora do jardim de infância. Então é muito interessante, porque se saúda um bom dia às crianças e a vida, inteligentemente, colocou a música na origem de uma professora e uma enfermeira, uma professora do jardim de infância, mostrando que, entre as artes, a música merece a sua posição de maior destaque, né? E como ela é importante para recuperar a saúde e desenvolver a capacidade intelectiva e emocional de todos, e em especial das crianças, né, e dos doentes. Então, esse papel de ser uma enfermeira e uma professora é muito significativo. E como é que era a música, né? É uma canção para as crianças cantarem na entrada da escola. Isso ocorreu no ano de 1875, né? Good morning to you, bom dia para você. Good morning to you, bom dia para você. Good morning, dear children. Bom dia, queridas crianças. Good morning to you. Bom dia para todos. Nos almoços da Aliança da Fraternidade, né? Principalmente lá no Retiro e Mendes, a gente canta, né, também o bom dia, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. É o meu coração, é quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos cantar e sonhar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Então a música veio para alegrar as crianças e dar um bom dia para o encontro que elas vão ter com a educação na escola. Muito bem. Logo depois, aconteceu que ela se transforma em Feliz Aniversário a Você. As irmãs registraram a composição em 1893 e em 1924 a composição foi publicada num livro de Robert Coleman, tendo conservado a melodia e alterado o verso para Happy Birthday to You. Feliz aniversário a você. Versão que rapidamente se popularizou. Em 1933, Jessica Hill, irmã das verdadeiras autoras, ingressou na justiça reivindicando os direitos autorais e saiu vitoriosa. E de lá para cá, até hoje, ainda há discussão judicial sobre os direitos autorais, e realmente merecemos aqui o nosso respeito, né? Porque realmente é genial a música, né? A família, então, criou uma fundação de caridade, que até 2015, a versão em inglês da canção rendia $2 milhões por ano em royalties, que eram divididos entre a Fundação Hill, que é das irmãs, né, da família, e a gravadora Warner Campbell Music. Como Mildred e Pat não casaram e nem tiveram filhos, seus parentes mais próximos criaram uma fundação de caridade para receber o dinheiro dos royalties. E em fevereiro de 2016, a Justiça dos Estados Unidos determinou que a Warner Campbell devolvesse $14 milhões às pessoas e empresas que adquiriram a licença, né? Mas para as festinhas, né, as nossas festinhas diárias, aí está liberado, né? Os royalties eram pagos toda vez que a canção era usada para o lucro, como em CDs, DVDs, shows, eventos publicitários e programa de rádio e TV. Cantar parabéns a você em festas de aniversário não gerava cobrança de royalties.
Caso a decisão da justiça for derrubada, a canção será obrigatoriamente de domínio público a partir de 2030. Então, repare que nós estamos em 2026, né? Ainda está tendo discussão judicial, mas parece que a partir de 2030 vai estar liberado para todos. Muito bem. E aí, chegamos aqui no Brasil. E qual a origem do Parabéns a Você aqui no Brasil? Tudo começou com o querido almirante Henrique Forest Domingues, né, que nasceu em 1908 e desencarnou em 1980 aqui no Rio de Janeiro, né? Ele, o almirante, era cantor, compositor, radialista, né? Conhecido como a mais alta patente, aí almirante, né? A mais alta patente do rádio. E depois ele vai criar um programa famosíssimo chamado Incrível, Fantástico e Extraordinário, que é interessante que um enredo saúda esse mesmo título, que vai ser depois até usado em filme. Incrível, fantástico e extraordinário, o talento de um povo que mantém acesa a chama da tradição. O carioca tem um quê? Sabe amar e viver, quando entra no salão ou no bordão. Trabalha de janeiro a janeiro, em fevereiro cai na delícia da folia. Mestre, sala e porta-bandeira, risca um chão de poesia. E também, em fevereiro, a gente cai na delícia da meditação na natureza, lá na nossa Aliança da Fraternidade em Mendes. Mas vamos voltar aqui ao almirante, né? O nosso querido radialista Henrique, que teve músicas com o nosso Noel Rosa, teve um conjunto de música com Noel Rosa, junto com Braguinha, né? Fez um programa de música dedicado ao chorinho, em especial ao querido Pixinguinha, né? Ele, por que tem esse nome, né? Esse apelido de almirante? Tudo é por causa desse aviãozinho aqui, ó, em 1927, que vai fazer a travessia do Oceano Atlântico. E ele era da Marinha, né? Ele era assessor de um almirante, de um comandante da Marinha. Aí ele foi esse evento, evidentemente, que foi bem paramentado, né? Bem engomado, né? E os colegas dele, principalmente colegas que sabiam que ele era assim ligado à música, né? Às grandes marchinhas de carnaval e tal, viram ele assim todo engomado e sentado no banco de trás do carro, perguntaram, né? Quem era aquele, né? Aí disseram assim, ó, o que está na frente é o comandante. E o que está atrás, com certeza, é o almirante, porque ele estava assim, muito bem vestido, né? E é lógico que é uma brincadeira, pegou, o apelido ficou almirante, e ele fez muito sucesso. Inicialmente na Rádio Nacional e depois na Rádio Tupi. Ele era um profundo defensor da cultura brasileira. E certa vez, ele indo ao cassino da Urca, ele viu que quando cantavam uma música nacional sobre parabéns, não fazia sucesso. Mas quando se cantava, né, Happy Birthday to You, aí todo mundo cantava e o cassino virava uma festa, né? Então ele pensou, por que não fazer um concurso para trazer, através de uma quadrinha, a música para o português, né? Foi assim que o resultado saiu no dia 6 de fevereiro de 1942, a 21h30, né? Onde que tinha de se fazer uma tradução livre para os brasileiros. Foram mais de 5.000 participantes, né? Tudo acompanhado da Orquestra de Gaitas da Rádio Nacional. O patrocínio era das Casas Pimentel e os jurados de nome, né? Todos da Academia Brasileira de Letras. E quem venceu foi uma professora, mais uma vez isso é significativo, né? A música no processo educacional, a professora Berta Celeste Homem de Melo. Mas vamos ver aqui a história como se desenrolou, né?
trouxemos aqui uma notícia, né, no jornal do dia 5 de fevereiro, um dia antes do resultado, dizendo assim que amanhã será o encerramento do concurso de quadrinhas, né, com orquestra de gaita e etc. Né? E vamos ter a presença dos cantores Francisco Alves, Silvio Caldas e o Trio de Ouro, que irão interpretar a música, né? Agora, eu acho interessante que nós botamos aqui o jornal, a página quase que inteira, né? Aqui logo do lado está escrito assim, luta na Rússia. Então, nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, né? A Rússia estava passando pela invasão alemã, né? E se defendendo com brios daquela triste invasão, mas aqui no Brasil se comemorava e falava parabéns a você. É realmente uma terra abençoada, né? Mas, logo depois, no dia 6, saiu uma notinha dizendo, é hoje o concurso da Rádio Nacional. E, mais uma vez, um dia depois, o jornal à noite vai falar que foi um encerramento do concurso de quadrinhas da Orquestra de Gaita Nacional, né? Aí fala dos premiados e coloca até lá o versinho, né? Parabéns para você, parabéns, parabéns. Depois é que vai ser parabéns a você. Parabéns, parabéns, nesta data querida, muitas felicidades, aí saiu um erro, porque no original mesmo, segundo a professora Berta, é muita felicidade, muitos anos de vida. Até o jornal colocou de forma errada, mas são detalhes, né? Mas o que é mais interessante, que a professora Berta, ela teve de se apresentar com o pseudônimo de Léia Magalhães. Inclusive, depois, a gravação saiu com o nome de Léia Magalhães. E foi um funcionário dela que se dirigiu ao correio para colocar, ou para ela fazer a sua inscrição no concurso, né? E logo, o título também foi dado para um homem, né? Porque foi ele que teve de fazer a inscrição. Olha como é que era difícil a coisa da mulher participar de programa de rádio, né? Ainda mais quando era do interior tradicional, como o interior de São Paulo, e quando se era da área da educação, né? Antigamente havia todo o cuidado que, graças a Deus, rompemos essa barreira com a liberdade, com todo direito, a liberdade de gênero, a liberdade para a mulher. Então, aqui nós temos a professora Berta Celeste Homem de Mello, nasceu em 1902 e desencarnou em 1999. Ela nasceu em Pindamonhangaba, em São Paulo. Era poetisa, farmacêutica, olha que mais uma vez a ideia da cura, né? Farmacêutica e professora, a ideia da educação. Doutora em letras, selecionou por mais de 30 anos em Jacareí, para onde se mudou em São Paulo. Lá ela recebeu o título de cidadã honorária em 12 de setembro de 1998, precisamente, então, um ano antes de desencarnar. Ela é autora do livro Devaneios, que também só conseguiu publicar um ano antes da sua desencarnação. Ela tem uma canção famosa, Arraiá, interpretada pelo querido Rolando Boldrin, né, que acabou de desencarnar um tempo atrás, e 40 anos ela participou com a sua música do Parabéns a Você, com o pseudônimo de Léia Magalhães. É tão verdade que está aí o disco da Continental, Parabéns a Você, e aí vem com as autoras, né? As Irmãs Rio, do Happy Birthday to You, as Irmãs Rio, e a tradução é Léia Magalhães, apresentada aqui pelo conjunto, né? Milionários do Ritmo, né? Muito bem. Então, ela coloca aí como era a sua ideia original, né?
parabéns a você, ela não queria parabéns para você, apesar de que isso pegou, mas ficou parabéns a você porque ela queria algo formal, é um enaltecer, então algo mais formal, parabéns a você. Nesta data querida, porque é nesta e não nesta porque é presente, é a data mesmo que estamos comemorando, muita felicidade, que para ela não há muitas felicidades, sim uma só. Porque ninguém pode ser feliz estando infeliz em alguma outra coisa ou não estando realizado em uma outra coisa, né? Então, a felicidade é que te toma por inteiro, né? E muitos anos de vida, e nós temos que ver, mas como que é isso? Parabéns para vivermos aqui reencarnado, viver muito tempo reencarnado. Aí vocês poderão dizer assim, mas como? Você espírita, né? Com a visão espiritualista, como é que fala muitos anos de vida e parabéns por estar aqui ou parabéns por estar no plano espiritual, que é a nossa morada original, né? Tanto que o Livro dos Espíritos, na pergunta 85, diz que o mundo espiritual pré-existe ao mundo material e que o mundo espiritual pré-existe e sobrevive ao mundo material e que o mundo material nem precisaria existir em si mesmo, né? Porque a origem, a materialização até do mundo material é do mundo espiritual, que é o modelo organizador de toda a estrutura material deste mundo e dos seus habitantes em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e humano. Muito bem. Ela, então, fala dos erros comuns cometidos com a música. Parabéns para você, porque ela queria algo mais formal. Nessa data querida, nesta data querida, e muitas felicidades. Ela diz que a felicidade é uma só, no singular, e não no plural, como nós já tínhamos visto. Agora, vamos fazer uma análise espiritualista do parabéns a você, né? Mais uma vez a gente coloca ele, parabéns a você nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Mas parabéns, essa é a primeira reflexão, parabéns por vivermos aqui na Terra. Ora, no ano passado, no Carnaval de 2025, lá em Mendes, no domingo, fizemos a palestra baseada na canção daquele ano, que era Um Celeiro de Amor Sem Fim, né? E nós aproveitamos para falar sobre os apócrifos e o mistério da cruz. E a música falava desse símbolo da aliança, do compreender e servir, que é um triângulo, uma rosa para cima, né? E aí eu me lembrei do livro lá do fundador da Aliança, de Francisco de Assis, para você, que ele, na posição normal, são rosas descendo, e na posição invertida são rosas subindo. Então, se derrama em bênção e se sobe em evolução. Mas repare que no símbolo da aliança da fraternidade, a rosa está para cima. Automaticamente nós pensamos no símbolo da Rosa Cruz, né? E aí, por que a rosa é o símbolo da cruz e por que ela está e deve estar em processo de ascensão, que é o processo da evolução, que é a libertação do mundo material. Ora, nós dizíamos, então, isso, né? Que nós temos o triângulo com a rosa para cima e o triângulo com a rosa para baixo. Um é renascer no plano espiritual, o outro é renascer aqui na Terra, reencarnar. Ora, falávamos então que com a nossa encarnação criou-se um nascimento inusitado, um nascimento que não era necessário, como diz August 4, Evangelho de Rustem, a reencarnação não é uma necessidade, e sim um castigo. E aí acontece esse nascimento inusitado da criança nascer, né? E nasce invertida, nasce para baixo aqui na Terra, né? Quando o nascimento verdadeiro da Rosa Cruz ou da Cruz do Cristo, né? É o processo de evolução, é de subir, pegar a cruz humana, né, que somos nós, né, e fazermos a ascensão, e sim sair da Terra, não vir para a Terra. Ora, mas a música fala
de estarmos aqui encarnados e dar parabéns para quem está aqui encarnado. Por causa de quê? Acompanhamos. Diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 167. Qual a finalidade da reencarnação? Olha que já está até no reencarnar, não do encarnar, do reencarnar. Qual o papel? Expiação, melhoramento progressivo na humanidade. Sem isso, aonde estaria a justiça? Então, repare que está dizendo que reencarnar é uma expiação. Você veio aqui para expiar. Ora, mas quando você está expiando e passando por esse processo de justiça, é a vida que te obriga a fazer isso, é uma justiça para que você possa expiar os seus erros. Só pode expiar se você tem erros, né? Mas quando você expia, você cria um melhoramento progressivo, não só seu, mas da humanidade. Aliás, toda vez que alguém melhora, está ajudando no melhoramento da própria humanidade. Então, é parabéns, sim. Parabéns você que está passando pelo desafio da reencarnação, porque você está expiando. E expiando, você está cumprindo a justiça, né, da lei de causa e efeito. E você está progredindo e ajudando a humanidade a progredir. Aí vem em seguida a pergunta 68. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da existência corpórea. Então, ele passa pelas provas da existência corpórea para se purificar. Quando ele se purifica, ele não precisa mais passar pelo filtro da reencarnação. A reencarnação é como um filtro que faz esse processo da limpeza. E mais, e conforme que ele vai se limpando, ele dá um passo adiante do progresso. Por isso, parabéns. Parabéns por você estar se purificando, parabéns porque você está melhorando, está dando um passo para frente. Isso é muito interessante, né? Pergunta 169. Olha a didática de Kardec, né? Kardec foi um professor, a importância do professor, né? E ele também colocava a música, ele tem até artigos sobre música, como uma terapia muito importante, né? Ele falava, inclusive, para aqueles que ficam em coma, aquilo que naquela época também era chamado estado de idiota, né? E ele coloca a música como um processo de ajuda, de tratamento, de massagem, inclusive, em todo o nosso corpo, né? Pergunta Kardec na 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa de muitas provas, né? Então, quanto melhor a gente caminha, mais rápido é o processo da evolução. Todavia, essas reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, como as reencarnações são muito numerosas, várias vezes nós estaremos aqui passando por essa expiação para melhorar, e várias vezes vamos ganhar o parabéns a você, né? Para quê? Para que você possa ter muitos anos de vida, e nesses muitos anos aprender bastante, melhorar bastante, se purificar o máximo que puder em cada manifestação, existência ou encarnação. Pergunta 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em espírito bem-aventurado. Repare que aqui está no singular. Igual como a professora Berta botou. Olha lá. Em espírito bem-aventurado, ou muito feliz, ou com muita felicidade, como a música fala, né? Ele se transforma em espírito puro. Ora, se ele ficou puro, ele não precisa mais reencarnar. Pergunta 113 do Livro dos Espíritos. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Então, reencarna aquele que é impuro. Como a gente também não precisa filtrar a água que é mineral, né? Que é límpida, né? A gente só filtra aquilo que está sujo. Muito bem. E porque muita felicidade, e aí, no caso, no singular, né? Então, acompanhemos. A palavra é
Makarioi, lá no grego, né? E o evangelho, os 4 evangelhos cita essa palavra feliz por 30 vezes. Só Jesus, na boca de Jesus, ela sai 27 vezes, né? E ela faz contrapartida com o ai do evangelho. Então, é bem-aventurado ou felizes, ai de vós. 7 vezes ele fala bem-aventurado, né? As 27 vezes, nas famosas 7 bem-aventuranças, né? O que alguns falam 8, né? Que é a prova. A 8ª é, e toda vez que aquela pessoa está passando pela felicidade, ele não é aqui desse mundo. Então, ele vai ter que ser provado, né? Para realmente sair daqui, da Terra. Então, essa felicidade, ela está em contrapartida com o ai. Ai de vós, víboras e fariseus hipócritas. A raiz original do grego clássico parece significar grande, diz o professor Russell Norman Champlin no seu livro O Novo Testamento, no volume 1. Ora, por que quer dizer grande? Porque essa muita felicidade não dá para a gente medir. É algo espiritual. O progresso, qual o valor do progresso? Qual o valor? Como nós podemos medir? A qualidade não pode ser medida porque não tem nada a ver com a quantidade. São mundos diferentes, são de outros valores, né? Feliz, as bênçãos contempladas não expressam o conceito só de simples felicidade. A ideia abençoado, a felicidade de, a felicidade, saudação àquele que está aniversariando ou cumprindo a vontade do evangelho, bendito, bem-aventurado. Então, isso é o mesmo conceito, tudo bem? E aí está, aqui no caso, no singular. E repare que se eu pegar aqui as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram por amor a Deus, bem-aventurados os mansos, os justos, os misericordiosos, o que tem puro coração, os filhos da paz, né? E passando depois todos pela aprovação para ver se realmente isso é verdadeiro, repare que é tudo uma coisa só. Porque ninguém pode ser humilde se não é amoroso. Ninguém pode ser amoroso se não é manso. Ninguém pode ser manso se não é justo. Ninguém pode ser justo se não é misericordioso. Ninguém pode ser puro se não é misericordioso. E como você ser puro se você não é pacífico? E como passar aqui na terra sem ser provado? Olha o exemplo maior do Cristo, né? Ele que manifestou a plena humildade, amor, mansuetude, a justiça, a misericórdia, a pureza. Quem de vós me arguirá de erro, de pecado? Eu não tenho erro, pecado. E ele manifestou a paz, o perdão para todos na cruz, mas mesmo assim foi provado. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? E ele chegou a dizer para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, não é deste naipe, não é dessa constituição, desse tipo. Muito bem. Muitos anos de vida, é isso mesmo? Será que quanto mais tempo a gente viver aqui é melhor? Vamos acompanhar o que fala o Espiritismo. Diz o nosso Chico Xavier, aqui nesse livro muito interessante, chamado O Evangelho de Chico Xavier, em que ele fala da longevidade. Diz lá: devemos pedir a Deus para viver muito. Então, muitos anos de vida. Devemos pedir a Deus para estarmos aqui nessa longevidade, nesses muitos anos de vida. Continua o Chico no mesmo livro. Por quê? Porque somos viajores. Vamos demorar o mais possível aqui, para sairmos com um bom nome, com raciocínio e sentimentos educados. Agora a coisa fica mais lógica, né? Vamos querer ter muitos anos para se purificar, mas purificar significa ter um bom nome, um nome justo, um nome de construtor do bem, e ter o nosso raciocínio e sentimentos educados, a nossa inteligência para o bem e os nossos sentimentos, as nossas emoções em equilíbrio espiritual, baseada no amor.
É muito interessante que o Otávio Bezerra de Menezes, filho do nosso doutor Bezerra, né, que nasceu em 1873, ele tinha um apelido de Barão. O doutor Bezerra botava apelido em todas as criançadas, né, dos 15 filhos dele. E em 1935, ele foi numa cidade aqui do Rio de Janeiro, São Pedro de Alcântara, né? Pedro, né? Uma cidade aqui na região dos lagos, né? São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Ele foi lá no Centro Espírita Joana d'Arc. Ele estava lá 35 anos depois da desencarnação do seu pai. E o professor Ramiro Gama estava fazendo uma palestra. Ele, o Ramiro Gama, que é autor do mavioso livro, né? Lindos Casos de Bezerra de Menezes, como tem também os lindos casos de Chico Xavier. Mas o Ramiro Gama estava fazendo a palestra Joana d'Arc e Bezerra de Menezes, comparando esses dois grandes vultos da história, né? Joana d'Arc e Bezerra de Menezes, que já é até interessante, né? Porque o Bezerra de Menezes é o mártir lá do Evangelho que entrou no lugar de Judas, né? Que depois volta a Judas como Joana d'Arc. Então há realmente uma afinidade espiritual muito interessante, né? E o Ramiro Gama discorria sobre Bezerra e Joana d'Arc, quando o Otávio se aproximou dele e disse assim, ao terminar a palestra: professor Ramiro Gama, agora eu entendo o meu pai, porque nós reclamávamos que meu pai morreu pobre, nós não tínhamos nenhuma casa para morar, mas depois receberam pela caridade, né? Não faltou nada à família, né? Aos filhos de Bezerra, mas eles não entendiam, achando que não, que o pai devia ter ganho muito dinheiro e etc, etc, né? Mas agora ele entendia que o pai deixou, o maior legado do pai é o seu nome bom, o seu bom nome, um homem honrado, trabalhador, político sério, empresário nobre, né? Servidor do espiritismo como ninguém, né? Amigo de Jesus e servo de Maria. Esse bom nome que é significativo. Então, viver muito para construir um bom nome, para evoluir. Hora de parar. Será que não temos uma hora de parar? O médium psicofônico João Moutinho, aos 87 anos, se aproximou do Chico e disse assim, com alguns problemas de saúde, resolveu indagar. Chico, eu estou com a vida por um fio. Você não acha que eu estou na hora de parar? Ora, João, não pare. Não pare, não. O doutor Bezerra está me dizendo que, quando a nossa vida está por um fio, quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa, né? Que o fio é o cordão de prata, que liga o perispírito ao corpo físico, né? Como está lá no livro do Eclesiastes, de Salomão. Antes de o espírito voltar a Deus que o fez, e o corpo tornar a ser pó, é necessário que se rompa esse cordão de prata. E diz o doutor Bezerra que quanto mais a gente trabalha, mais esse cordão engrossa, ou melhor, mais a gente atua aqui na Terra, ficamos mais tempo aqui na Terra para o processo de purificação da nossa educação e do desenvolvimento do nosso raciocínio. Isso está no nosso livro Bezerra de Menezes e Chico Xavier, O Médico e o Médium, né? Não precisa dizer com um título desse o quanto temos material interessante nesse livro. Bom, aí chegamos aqui ao fim lá do parabéns, né? Lá para o Paulinho, e fizemos a questão de botar esse Jesus, que é a razão da nossa vida, né? Aquele que não vai nos deixar órfãos nunca, né? E de Maria, abraçando o seu filho Jesus, mas abraçando também o filho Paulo Rouvier, como abraça a todos nós, naquele lema da cruz, né, em que o Cristo compartilha a sua mãe com todos nós. Mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Né? E aí eu brinquei lá na hora da palestra, dizendo, Paulinho, uma coisa que eu ouvi aqui no meu ouvido, Paulinho, que Maria disse que aquele outro
menino que ela carregava, não deu trabalho nenhum para ela, né? Mas que ele, o Paulo, nossa, quanto trabalho, né? Quanto trabalho todos nós damos para Maria, e ela continua com esse amor incrível a cuidar de nós, a ser essa mãe carinhosa, né? Entre as santas, mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência que alumia e apacenta as nossas vidas. Nos jardins do Senhor foste escolhida e apontada como anjo de clemência para sofrer à cruz a incoerência da humanidade em luta enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto não fosse o nosso ninho. Então, a você, Paulo V, parabéns a você. A todos nós, parabéns pelo seu esforço de expiação e de melhoramento progressivo, né, que ajuda a humanidade também a melhorar. Conto com a vibração de todos. Um beijo no coração, muita paz. Estamos juntos, tá bom? Fique com Deus.